Olá, tudo bem? Meu nome é Suzana Batista de Oliveira, e hoje eu queria falar com vocês sobre atos e fatos administrativos, ou também conhecido como atos e fatos contábeis. Bom, eu tenho certeza que mesmo você, caso você nunca tenha tido contato com a contabilidade, eu tenho certeza que você, acompanhando esse vídeo, você vai entender perfeitamente o conceito que está por trás dessas nomenclaturas. Bom, o que são fatos permutativos, fatos modificativos, fatos mistos? A gente vai ver isso agora. Eu vou dar exemplo do dia a dia, exemplos práticos. Eu tenho certeza que você vai conseguir acompanhar esse vídeo. Bom, o primeiro fato que eu queria comentar com vocês, que eu queria abordar com vocês, é o fato permutativo. O que é o fato permutativo? O fato permutativo, como o próprio nome diz, ele é um fato que ele gera uma permuta, ele gera uma alteração entre os saldos das contas, pode ser entre contas do ativo, ou entre contas do passivo, ou entre contas do ativo e passivo. Ativo, numa linguajar antiga da contabilidade, o que é? Ativo é o conjunto dos nossos bens e direitos. E passivo são todas as nossas obrigações, tudo que a gente tem a pagar lá na frente. Então, eu vou dar um exemplo aqui da compra de um veículo a prazo. Digamos que você foi lá e comprou um veículo no valor de 20 mil reais para pagar a prazo, para pagar lá na frente. Então, nesse momento, você está adquirindo um veículo que vai aumentar o seu ativo. Só que, ao mesmo tempo, você está contraindo, adquirindo uma dívida que vai fazer com que o seu passivo aumente. Então, é meio como se você estivesse trocando 6 por meia dúzia. Você está aumentando o seu ativo, só que você está adquirindo uma dívida. Então, observem que nesse momento a sua situação líquida ela não alterou. Você não ficou mais rico e nem mais pobre por conta da compra desse veículo. O que houve é uma permuta. Você tomou a decisão de aumentar o seu ativo e, ao mesmo tempo, aumentar o seu passivo, a sua obrigação. A mesma coisa aconteceria, também seria um fato permutativo, caso você decidisse pagar esse veículo à vista. Então, digamos que você adquiriu um veículo no valor de 20 mil reais, então você está aumentando o seu ativo em 20 mil reais. Só que você decidiu pagar à vista. Então, nesse momento, o saldo da sua conta caixa, o saldo que você tem lá no banco, ele vai o quê? Diminuir. Então, você decidiu fazer uma permuta. Você decidiu diminuir o saldo da sua conta bancária, diminuir o saldo da sua conta caixa, digamos assim, e em contrapartida, aumentar, adquirir um veículo. Ambos, tanto a conta caixa, tanto o seu dinheiro que você tem lá no banco ou que você tem guardado dentro da sua casa, assim como o veículo, tudo isso é ativo. Tudo isso compõe o seu patrimônio. Nesse momento, você decidiu fazer uma permuta, trocar o seu caixa, o seu saldo bancário, pela aquisição de um veículo. Então, são exemplos de fatos permutativos. Eles podem também ocorrer entre contas do próprio passivo. O que eu trouxe aqui são exemplos práticos para vocês entenderem o conceito desse fato administrativo ou fato contábil chamado fato permutativo. O próximo fato que nós vamos abordar é o fato modificativo, e ele pode ser aumentativo ou diminutivo. O conceito do fato modificativo é aquele que altera a situação líquida da empresa, é aquele que vai sensibilizar, aumentar ou diminuir todas as contas que compõem o patrimônio líquido da empresa. E aqui as contas clássicas, assim, que eu vou trazer para vocês, que vai ajudar a entender o conceito do fato modificativo, são as contas de receita e despesa. Tem várias outras contas lá no patrimônio líquido, digamos assim. Mas o que sensibiliza, o que altera e que a gente consegue entender rapidamente, o que vai mudar nossa situação líquida, é a aquisição, é nós termos uma receita ou adquirir ou constituirmos uma despesa. Então, vamos lá para o exemplo prático.
Digamos agora que você tem um aparelho na sua casa e esse aparelho quebrou e você precisa contratar o serviço de alguém para vir na sua casa e fazer a manutenção nesse aparelho. Digamos que esse serviço vai custar R$ 500 e você vai pagar à vista. Então, o que vai acontecer? Nesse momento, você está contraindo uma despesa. Despesa de quê? Despesa de manutenção pelo conserto desse aparelho que quebrou. E vai sair dinheiro do seu caixa. Você vai tirar dinheiro do seu caixa para pagar essa despesa que você acabou de contratar. Então, observem que nesse momento a sua situação líquida vai diminuir. Nesse momento, digamos assim, ocorreu um fato que lá na frente vai te deixar, eu vou usar uma palavra forte, mas é que é para a gente reter bem o conceito, vai te deixar um pouco mais pobre. O seu lucro lá na frente, no final do mês, ele vai diminuir. Por quê? Porque nesse momento você adquiriu uma despesa. Agora, nós temos o fato modificativo que ele pode ser aumentativo, ele pode aumentar a nossa situação líquida. Digamos que aqui seja a situação inversa, digamos que você é o prestador do serviço e alguém contratou o seu serviço para você ir lá na casa dele e consertar um aparelho que quebrou. E você decidiu cobrar por esse serviço R$ 500. Então, você vai receber, vai entrar no seu caixa R$ 500 e a prestação daquele serviço para você é o quê? É uma receita. Então, nesse momento, você vai estar aumentando a sua situação líquida. O seu lucro no final do mês vai ser maior. Por quê? Porque você teve essa receita pela prestação de serviço. Então, nós já vimos o fato permutativo, que foi primeiro, exemplo da compra do veículo. Vimos agora dois exemplos de fatos modificativos, que é a prestação de serviço. E agora a gente vai ver o fato misto. O fato misto, literalmente, ele mistura os dois conceitos do fato permutativo e do fato modificativo. O fato misto é aquele que gera uma permuta entre contas do ativo e passivo. Só que, ao mesmo tempo, ele também vai mexer com a situação líquida da sua empresa. Ele vai deixar a sua empresa mais rica, digamos assim, ou mais pobre. Vamos ver aqui, voltar ao exemplo do carro. Digamos aquele carro que você aquele carro que você adquiriu pelo valor de R$ 20.000, digamos agora que você vai vendê-lo por R$ 22.000. Então, o que acontece? Pela venda, você vai baixar, você vai tirar esse veículo do seu patrimônio, do seu ativo, digamos assim. Só que, ao mesmo tempo, você vai receber dinheiro pela venda do seu veículo. Então, você está fazendo uma permuta, você está trocando um veículo pelo recebimento do dinheiro. Então, você está diminuindo o seu veículo, a sua conta de veículos, que é uma conta do ativo, só que, ao mesmo tempo, você vai estar aumentando o seu ativo, porque você vai estar recebendo dinheiro, vai estar aumentando o saldo da sua conta caixa. E essa diferença de R$ 2.000, ela representa o quê? Ela representa um ganho. Então, nessa venda, a partir do momento que você adquiriu um veículo por R$ 20.000 e agora você vai estar vendendo por R$ 22.000, além de você estar gerando uma permuta entre o saldo das contas de ativo, você também vai estar gerando um ganho, uma receita na sua situação patrimonial. Então, a sua situação líquida, ela vai aumentar em R$ 2.000. Então, observem que aqui é um fato misto. Tem uma permuta entre contas do ativo e, simultaneamente, um aumento na sua situação líquida. Nós também temos o fato misto diminutivo, que vai gerar uma diminuição no seu lucro. Digamos esse mesmo carro que você comprou por R$ 20.000, digamos que agora você só consiga vender por R$ 18.000. Você vai estar baixando o veículo do seu ativo e, ao mesmo tempo, você vai estar recebendo dinheiro pela venda do seu veículo. Só que agora você vendeu por um valor menor. Então, nesse momento, você teve uma perda de R$ 2.000. Então, observem que, além de ter ocorrido uma permuta entre contas do ativo, que nesse meu exemplo são as contas de veículo e caixa,
ao mesmo tempo você vai estar tendo uma perda, uma despesa, e isso vai gerar uma diminuição na sua situação líquida. Então, esse é um exemplo clássico de um fato misto diminutivo. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Assim, tem várias situações, todas as situações econômicas, financeiras na nossa vida e também na vida de uma empresa, ou ela vai gerar um fato permutativo, ou um fato modificativo, ou um fato misto. Esses exemplos que eu trouxe são exemplos para ajudar a entender o conceito. Eu vou deixar aqui embaixo algumas resoluções de questões, se eu não me engano, acho que é da Sebrasp, da CESP-Sebrasp, relacionadas a esse tema, fato contábil ou fato administrativo. E aqui em cima no card eu vou deixar para vocês uma aula em que eu passo os conceitos básicos para quem está iniciando agora na contabilidade e gostaria de entender melhor a matéria. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Um grande beijo. Tchau!